Salve amigos e amigas da filosofia, bem-vindos a mais um vídeo das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto e hoje eu vou conversar com o professor da Universidade Federal da Bahia, o Vinícius dos Santos, é professor de filosofia e ele tem uma formação também na área de ciências sociais. Eu vou pedir para ele se apresentar e contar um pouco aí rapidamente da sua trajetória. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, pela lembrança. É um prazer revê-lo depois de alguns anos. Bom, como você sabe, eu tenho toda a minha trajetória de formação na UFSCar, em São Carlos, no interior de São Paulo. Primeiro, como você colocou, minha formação original, na verdade, né, a primeira foi em Ciências Sociais. Depois acabei fazendo mestrado e doutorado em filosofia, sempre estudando o pensamento do Sartre, né, do filósofo francês, e junto com o doutorado aí fiz uma segunda graduação em filosofia também. Então, essa é a minha formação toda, basicamente ali em São Carlos, né, voltado para uma para uma filosofia e para um diálogo, mais especificamente, entre existencialismo e marxismo, foi o pano de fundo das minhas pesquisas. Depois disso, eu comecei a trabalhar, fiquei quase 3 anos como professor substituto na Unesp, em Franca, dando aula para cursos diversos, e depois vim aqui para Salvador, na UFB, em 2016. Tá certo. E, bom, pela sua formação e pelos autores que você trabalha, né, eu acredito que você esteja refletindo bastante sobre, enfim, sobre questões políticos sociais, né, que nos afetam e especialmente em tempos como o nosso, né, porque o Brasil já vem de uma crise que vem se agravando nos últimos anos, né, tanto econômica, política, e agora, nesse momento, ainda aparece uma crise sanitária, né? E questões que vão agravar, pelo menos eu penso, queria saber de você também, essas outras crises, e a gente está numa situação que, pelo menos na nossa geração, é certo que a gente nunca viu algo parecido, e na história do Brasil, né, já houve crises sanitárias, políticas e econômicas em outros momentos, mas mais distantes em outros contextos muito diferentes do nosso. Uhum. Queria saber de você, assim, o que você teria a dizer sobre isso? Você já tem alguma elaboração sobre esse assunto? Como é que você vê essa questão nossa atual? Então, é, acho que são dois problemas, como você colocou, dois problemas que convergiram. Né? Um primeiro que a gente já enfrenta há alguns anos, que é o problema de. Colocamos como uma crise político-econômica, basicamente, que veio agora se somar a essa crise sanitária, que já não é mais nossa propriamente. É muito difícil, eu acho, para todo mundo tecer análises mais aprofundadas nesse momento. Pelo menos de minha parte, posso dizer, é uma surpresa o que a gente está vivendo, quer dizer, foi tudo muito rápido, inesperado, e realmente eu acho que todos, independentemente de formação ou de se ocuparem com essas questões mais especificamente, ou não, todos temos nossas impressões, mas também acho que, sobretudo, temos nossas dúvidas e incertezas sobre o que virá. Então, não tenho nenhuma análise, Uhum. diria, mais aprofundada ou mais embasada desse momento, ou pelo menos este momento pensando com o agravo da crise sanitária, inclusive, aliás, é um pouco a tônica desse governo, né? Ela não tem aquilo que nos é tão necessário quando
filosofamos, ou para a ciência em geral, que é uma certa estabilidade que nos permita tecer análise, né? O governo brasileiro ele se move numa dinâmica, né, de mudanças de opinião, de conjuntura, tão rápido que muitas vezes é difícil. A gente pode pensar alguma coisa agora e sair daqui e ter havido uma mudança completa de direção, de orientação, alguma fala, alguma situação inesperada, né? Então, e isso certamente nas últimas semanas, com a chegada da crise do coronavírus, isso se intensificou. Então a gente nunca sabe, a gente acorda e nunca sabe, por exemplo, o que o presidente vai dizer, o que ele vai propor, qual é a fake news que ele vai lançar. Então isso acaba, obviamente, eu acho, dificultando também uma análise mais cuidadosa, porque há um risco de anacronismo permanente no que a gente fala aqui. Uhum. Mas, de um modo geral, eu sou partidário de que o nosso contexto ele tem um elemento que nos foi posto já a partir da crise política de 2016, que culmina numa situação de descrédito do que o próprio governo, o próprio presidente hoje chama de velha política, perdão. Então você tem todo um movimento de enfraquecimento da esquerda, independentemente da análise que a gente possa fazer sobre esses governos, mas houve certamente um enfraquecimento da esquerda, de pautas da esquerda, de uma certa visão de mundo que, via de regra, pessoas mais à esquerda do espectro compartilham. E essa desconfiança generalizada em relação à política, pelo menos à política democrática, a política do diálogo, de tentativa de construção de alternativas com o seu tempo próprio, com as suas mediações, via Congresso, via Judiciário, enfim. Isso, como disse, sem entrar aqui na análise sobre o funcionamento dessas instituições, se elas realmente cumpriam o seu papel ou não. Mas, de todo modo, houve esse descrédito que, me parece, é um fator que tem de ser levado em conta, por exemplo, para chegarmos a 2018. A gente tem uma óbvia crise econômica, né, cujos impactos certamente se fazem presentes tanto do ponto de vista político quanto do que eu chamaria aqui da percepção subjetiva das pessoas sobre a sua própria vida, sobre suas possibilidades, sobre o seu horizonte, né? Como a gente poderia dizer que se na primeira década do século tivemos uma certa, vou usar uma palavra meio clichê política, assim, mas uma certa esperança de abertura de horizontes no Brasil, certamente a década que acabou agora, ela foi de um fechamento, e obviamente isso impacta mais diretamente nos setores mais excluídos socialmente, mais desfavorecidos economicamente, etc. Então acho que há esse vamos dizer, esse duplo movimento, né, de algumas transformações no plano macro, político, econômico, e na compreensão mesmo, nossa, em geral, né, das pessoas, sobre um pouco o seu horizonte de vida, problemas que se agravam, violência, por exemplo, a violência urbana, ocupação de espaços públicos. Acho que isso, para além de outros fatores históricos,
já presentes na nossa cultura, a religiosidade, uma tradição mais autoritária e eventualmente conservadora e tudo mais. Acho que isso são alguns elementos que ajudam a gente a entender 2018 e, por consequência, algumas das situações que nós estamos vivendo hoje. De outro lado, sem me estender muito, a gente tem um movimento que é global, duas dimensões que são globais, que não são apenas especificamente brasileiras, mas que eu acho que a gente tem que levar em conta. Uma primeira é a crise do chamado neoliberalismo, que já não é uma crise também recente, mas que remonta pelo menos a 2008, mas que não me parece ser uma crise apenas econômica, né? Quer dizer, o problema não me parece esse, mas eu diria que a gente enfrenta já, e talvez esse seja um pouco o desafio desse século, uma crise de civilização, uma crise de valores civilizatórios, né? O risco de esgotamento do planeta. Então a gente, eu tenho trabalhado sobre isso, né? Minha pesquisa atualmente é um pouco buscar um tema clássico do existencialismo, que é a ideia do sentido da existência, mas pensando isso a partir da crítica do Marx à economia política e a estruturação da sociedade burguesa. Então me parece que a gente tem um pouco essa crise de horizontes, de sentidos mesmo, promovida pelo neoliberalismo de um lado, e de outro um descrédito, que aí eu acho talvez inédito, um descrédito da nossa capacidade racional, na ciência, na razão, que sobrepujou qualquer perspectiva de crítica num sentido filosófico, de limitações, de necessidade de ajustes, de transformações, mas a gente está num momento em que princípios racionais elementares que pareciam completamente sedimentados para qualquer um foram ou estão sendo, né, erodidos de uma forma que realmente me surpreende. O que torna muito difícil a gente pensar em qualquer alternativa, qualquer solução, porque a gente simplesmente está fugindo do terreno comum do diálogo, né? Uhum. Então isso quer dizer, a gente está falando de uma coisa, uma série de elementos, né, tanto universais, globais, que se somam à nossa particularidade, né? Como se nós tivéssemos quase duas tragédias anunciadas se entrecruzando e se retroalimentando. Uhum. E uma coisa que você tocou, que foi a questão da sua pesquisa, se você puder falar um pouquinho mais, porque, assim, vou fazer uma introdução, a pergunta para você entender mais ou menos o que eu estou pensando. Tem a ver com a questão da universidade hoje, né? A universidade no Brasil vem sendo alvo de ataques muito violentos, né? Por parte de uma parcela da população e também do próprio governo. E, sobretudo, as humanidades, né? E a filosofia, a sociologia, enfim, as ciências humanas em geral. E eles colocam essa parcela da população, de uma maneira geral, a universidade como um reduto de pessoas que vivem às custas do resto da população, né? E como se essas pesquisas não oferecessem uma resposta, né, a esses problemas. Então, eu queria perguntar assim, o que você acha, em que sentido você acha que esse tipo de trabalho, que não é um trabalho da mesma natureza dos demais, né? Até queria que se você pudesse falar um pouco melhor sobre como você pensa, né, esse trabalho, que é o trabalho intelectual, o trabalho acadêmico, o trabalho de professor universitário, que é trabalho também, mas num outro sentido, né? Como é que você pensa essa relação e esses ataques todos que a gente vem sofrendo? Aí eu acho
Bom, eu falei agora há pouco dessa quase desse irracionalismo que tem tomado conta de uma parte considerável da população, ou essa desconfiança, como eu disse, acho que sem precedentes nas ciências. Eu acho que no que se refere especificamente a humanidades, né, a gente talvez pague o preço no Brasil de duas pontas, digamos, né? A primeira, que não é um fenômeno exclusivo nosso, esses ataques às ciências humanas, quando isso ocorre em outras partes do mundo, com as suas peculiaridades, claro, mas, de um lado, a gente tem um contexto em que me parece que há uma tendência geral a se considerar, primeiro, que aquilo que merece ser apoiado socialmente, merece ter investimento social, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de status, de importância, é aquilo que apresenta algum resultado prático imediato, alguma solução para um problema, ou para usar um termo mais filosófico, né, uma visão mais utilitarista no sentido, eu diria, pejorativo do termo. Então a gente compartilha dessa visão, ou nos é ensinado essa visão de que aquilo que deve ter investimento é aquilo que é útil. E aprendemos nessas últimas décadas que aquilo que é útil na medida em que possa ser comercializado. Então, uma das grandes consequências do que usualmente chamamos como globalização, ou globalização neoliberal, esse triunfo do neoliberalismo, é precisamente conseguir moldar a nossa concepção de mundo para uma visão que é quase que estritamente utilitarista. Tudo tem de servir para alguma coisa, e esse servir tem de ser traduzido em termos monetários, econômicos. E aí, obviamente que as humanidades, ou parte das humanidades, né, aquela parte que não consegue, por exemplo, como a economia, se de alguma forma travestir em uma ciência útil, exata, né? Porque hoje a gente fala em economia num aspecto muitas vezes diferente daquilo que se tem como economia política clássica. Então, hoje a economia é uma economia completamente matematizada, é uma econometria, basicamente. Então, mas há uma parcela das humanidades que não tem essa possibilidade por conta da sua natureza intrínseca. A filosofia, acho que é o exemplo mais bem acabado disso, mas as artes também. Então, a gente não tem como operar por esse critério de utilidade. Não dá para a gente esperar que vai produzir um artigo e que aquele artigo vai resolver um problema de alguém, ou de uma comunidade, ou de um grupo, ou de quem quer que seja. Não é essa a forma como nós trabalhamos, não é isso como o objeto da filosofia se apresenta. Então, já diante disso, a gente tem uma dificuldade, que eu diria não vem de hoje, de se impor como um campo, uma área de saber que tem de ser reconhecida socialmente, cuja reflexão ela é importante, mas não é importante nesses termos de que ela produzirá algo que imediatamente pode ser patenteado, vendido, resultará em um bem, um serviço útil
neste momento, digamos. Isso também, embora certamente com um peso menor, as ditas ciências duras, né, a matemática, a física, a química também padecem um pouco desse problema. Né? Você fazer uma pesquisa em física pura, em física teórica, por exemplo, certamente é muito mais difícil, né, em termos de investimento, em termos de acolhimento de propostas, do que fazer em engenharia ou algo assim. Então a gente tem vamos dizer, esse pano de fundo, que foi agravado, né, por peculiaridades da nossa conjuntura, né, de um governo, de um grupo que trabalha no sentido de desqualificar o nosso trabalho, mas valendo-se de um outro argumento complementar ao da, entre aspas, inutilidade da pesquisa em ciências humanas, que é uma ideia, essa acho que até a mais arraigada no conjunto da população, que também porque também não é recente, que é a de que os aparelhos públicos em geral, universidades e qualquer outro aparato estatal, ele está contaminado, permeado de um monte de gente, um monte de funcionários que ganham muito e produzem pouco. Então, você junta essa concepção do serviço público como algo que é ineficiente, que é corrupto, por definição, praticamente, é corrupto, é ineficiente, representa uma casta de privilegiados, isso no geral, e você traz isso para essa impossibilidade prática da pesquisa em humanidade se traduzir nos termos de utilidade econômica, e você tem essa falsa ideia de que o funcionário público ele é ineficiente, ele usa o dinheiro que poderia ser investido em outras coisas e se apropria desse dinheiro, digamos, e não traz nenhum retorno. Né? Então, me parece que esse é um pouco o contexto desse ataque, que se soma à clara aversão do governo ao estudo, à pesquisa. Né? Então, é como se a gente estivesse unindo, né, o útil ao agradável. A gente já tem um contexto. Basta a gente se lembrar que o Collor se elegeu há 31 anos atrás, tendo como uma de suas bandeiras justamente a caça aos marajás na época. 30 anos depois, o Bolsonaro vem com a mesma bandeira, mas somando a ela, né, essa particularidade, que olha, dentro do serviço público há ainda setores que não produzem nada mesmo porque a própria atividade deles ela é completamente inútil, ou pior ainda, né, ela é um amplo de doutrinação ideológica. Então, me parece que é um pouco esse contexto. Você falou muito bem sobre esse aspecto, e agora você terminou sua fala com outro aspecto, que é a questão da doutrinação. E aí eu queria que você então falasse um pouco mais, até para você falar também dos autores que você mencionou, que fazem parte da sua pesquisa, que são o Sartre e o Marx, né? Sobretudo, o Marx é um autor que é tido como da lista negra, né? Um autor que não se pode mais mencionar sequer, né? Que aí já parece que você, quando fala de Marx, você já está entrando numa certa utilização do pensamento dele, que foi feita por alguns governos totalitários e tudo mais, e que então, e até se confunde, né? Os governos atuais pelo mundo, ou o governo brasileiro, no governo Lula, né, e Dilma, como um governo
vinculado a certo uso do Marx, né, do marxismo, uma certa cartilha. O que você teria a dizer sobre isso? Bom, é curioso, né? Porque quando eu entrei na UFBA, né, em 2016, foi mais ou menos ali no momento em que houve a conclusão do golpe que tirou a Dilma e colocou o Temer. Acho que foi coisa de no mesmo mês ali que foi que o Temer iniciou oficialmente, né, vamos dizer. E foi um momento também que eu estava fazendo uma mudança na minha pesquisa, tirando o foco em Sartre, deixando um pouco de lado e me dirigindo mais a essa tradição, a tradição dialética, na verdade puxando desde Hegel para chegar em Marx. E já no segundo ano meu aqui, que foi em 2018, quando eu já tinha este receio, porque já havia um pouco essa concepção de que essa vinculação Marx-PT, né, como se, enfim, a gente tivesse vivido governos comunistas, quer dizer, essa discussão já aparecia de algum modo, mas os meus primeiros cursos, basicamente, foram no momento em que essa assimilação absurda no contexto atual de que o Brasil era governado por comunistas e, enfim, viraríamos a uma Venezuela, seja lá o que isso quer dizer também, quer dizer, enfim, não vamos entrar no mérito dessas associações, mas foi justamente nesse momento e houve já de fato, eu tive uma percepção de que havia um desconforto pontual de alguns alunos em relação ao curso de Marx ou a aula específica, uma parte do curso, que certamente não há em relação a outros autores. E bom, de lá para cá, a verdade é que, nesse sentido, as coisas pioraram. Embora eu, óbvio, por dever da profissão, separo que a pesquisa que eu faço em Marx das análises e implicações políticas, conjunturais que do que a gente atravessa. Então, isso eu sempre faço questão de deixar claro em aula e, infelizmente, é necessário. Quer dizer, a gente está aqui estudando um autor, uma linha de pensamento, que, como qualquer outra, tem os seus pontos fracos, fortes, e pode ser criticada, pode ser elogiada, quer dizer, não há diferença. Mas admito que há uma certa dificuldade, eventualmente, há uma certa tensão. Mas também acho que a gente não pode simplesmente aceitar, né? Porque senão essa lista ela vai se ampliando, e daqui a pouco, quer dizer, a gente não só vai conseguir estudar o guru do clã que governa o Brasil. Uhum. Mas, então, nesse sentido, a minha pesquisa, hoje, como eu falei, ela tenta trabalhar uma temática que não é uma temática comum nos estudos de Marx, até o em certa medida, no marxismo posterior. Então, há uma série de discussões, o próprio Sartre, entre outros, o Katz, Gramsci, a escola de Frankfurt, enfim, tem uma série de vertentes que vão tratar de um tema que é o tema da subjetividade, ou da existência individual e do sentido dessa existência, mas certamente não é um tema que aparece nos estudos marxianos, mais especificamente, mas que me parece que é um tema que, de certo modo, está presente no horizonte de Marx. Quer dizer, há ali uma certa concepção
do que seria uma existência rica de sentido, eu vou colocar assim inicialmente, que para ele, muito claramente, a formação social contemporânea não contemplaria. Então, o meu trabalho é um pouco buscar esse elemento da experiência subjetiva do que eu chamo, com outros autores, de um ser para o mercado, de uma existência para o mercado, e como essa experiência ela molda aspectos que nos parecem a princípio completamente individualizados, como os nossos sentidos, mas como esses sentidos eles são moldados, por exemplo, por uma experiência de vida específica, que é essa existência voltada ao mercado e tudo que isso implica. E, por outro lado, como ele, no mesmo diapasão, projeta, ou imagina, ou concebe uma outra forma de existir, um outro modo de vida, para usar um termo que aparece eventualmente nos textos marxianos. Então, a minha pesquisa ela está se encaminhando nessa direção, de encontrar ali no texto Marx também não só aquilo que é mais patente, mais visível, que é a crítica às estruturas objetivas, ao capital, funcionamento do capital e tudo mais, ao Estado, mas pensar essa crítica deste ponto de vista, do sujeito que padece, que tem sua existência como que roubada ou contaminada pela necessidade de sobreviver. E aí, enfim, isso aí tem algumas me abre um caminho para algumas discussões com as ciências positivas, com a psicologia e também com as ciências da natureza, num certo sentido. E, ao mesmo tempo, né, permite eu diria, trazer o Marx um pouco para alguns dilemas contemporâneos, né, que mesmo autores não marxistas, desde o Lipovetsky, lá nos anos 80, 90, Adorno Laval agora, Han e muitos outros que têm pensado o nosso modo de vida no neoliberalismo, como essas análises elas podem estar em diálogo com o pensamento de Marx. Uhum. Mais ou menos isso. Interessante, tem muitos alunos que se interessam pelo Sartre, e uma coisa que eu queria te perguntar, se no próprio itinerário intelectual do Sartre não tem acontecido um caminho exatamente assim, né, um caminho em direção ao Marx. Porque me parece que, eu queria te perguntar isso, que não era uma questão que ele se colocava antes, nos primeiros textos, não seria o nada, por exemplo, já poderia aparecer, mas não especificamente a questão com o Marx, né? E que daí ele teve um caminho, né, que foi construído pela obra e também pela militância política dele, no sentido de... Você pensa isso? Isso que eu falei? É assim que o que eu falei é muito absurdo, não? Em Sartre, certamente não. O que a gente tem eu digo basicamente são diferentes ênfases, certamente. Você tem eu vou dizer assim, um primeiro Sartre fenomenólogo barra existencialista, que tem uma preocupação muito evidente, né, que é salvaguardar a ideia de liberdade individual, o que para ele demanda uma radicalidade dessa ideia de liberdade, que é uma das características do pensamento dele, inclusive. Mas o que aparece no Ser e Nada é uma espécie de demanda por se compreender essa liberdade
quando ela está em contato com outras liberdades, quando ela ultrapassa a sua situação particular, usando aqui situação na acepção sartriana mesmo, propositalmente, mas ela ultrapassa e se depara com certas estruturas que, de alguma forma, lhe são impostas de fora. Então, já no Ser e o Nada, o Sartre ele aponta, por exemplo, que a forma como vivemos o nosso corpo, gestos, movimentos, até uma certa compreensão espaço-temporal, tem a ver com elementos que são próprios a uma determinada cultura, a uma determinada linguagem. Então, uma inserção que, mesmo em um aspecto tão aparentemente individualizado e único, singular como o corpo, como experiência do corpo, ela já contém traços, ou ela já se forma a partir de elementos que lhe são exteriores, e sobre os quais a gente não tem controle, não tem domínio. Mas isso em Ser e o Nada é ainda algo marginal, quer dizer, certamente não é a ênfase. Mas a partir da redação do Ser e o Nada, a partir das críticas que são tecidas a uma atitude que alguns classificariam como solipsista do Sartre, e uma visão pessimista das relações humanas que emerge do Ser e o Nada, né, porque quando ele define que todo mundo, toda a consciência é radicalmente livre, ele vai ter de responder o que acontece quando duas liberdades se cruzam. E a resposta dele vai ser óbvia, é um conflito. A questão é, bom, então todas as relações interhumanas estão fadadas a um conflito? Quer dizer, é essa a nossa condição última? E a partir de críticas que vão desde Merleau-Ponty, por exemplo, a Camus, ou a críticas que vão aos marxistas e a outros agrupamentos, o Sartre busca, na minha opinião, enriquecer um pouco essa relação, essa dialética, que é um termo que nem aparece tanto no Ser e o Nada, ou não tem um peso, mas que vai aparecer mais fortemente depois, entre aquilo que o indivíduo recebe de fora e aquilo que ele, por assim dizer, interioriza e reexterioriza. Então ele vai começar a dar uma ênfase maior, né, ao entendimento dessas macroestruturas, o funcionamento da sociedade, da economia, da política, da moral. Né? Então, e neste caminho, né, em conjunto com a sua própria militância, aí, com todo o contexto da Guerra Fria, ele vai se encaminhando em direção ao Marx até cuja síntese, né, desse encontro se dá em 1960 com a redação da Crítica da Razão Dialética. Então, eu sou da opinião que o Marx ele ajuda Sartre a, de alguma forma, preencher ou enriquecer o seu repertório, mas, por exemplo, ele nunca abre mão da ideia da liberdade individual radical, mesmo quando, no momento de maior aproximação com Marx, o que não é uma narração muito fácil de se fazer. Mas em nenhum momento ele abre mão dos pressupostos dele, né? Ele amplia o horizonte, certamente, mas se mantendo fiel a seu princípio e, né, aos desdobramentos e dificuldades que esse princípio poderia trazer. Certo. Bom, eu agradeço muito estar conversando com você, para não te tomar muito tempo. Queria só saber mais uma questão, uma dúvida, uma resposta pessoal mesmo, sobre hoje em dia, com essa questão digital, né, o mundo digital, que é uma novidade, né, para a humanidade, essas conversas mesmo em rede, né, que nem a gente está fazendo aqui, talvez alterem um pouco, não sei, ninguém sabe o que vai acontecer, né, depois
e passar essa crise, né? Como que Uhum. vai ser os desdobramentos disso. Mas uma coisa eu acho que é certa, né? Que vão haver transformações e que Uhum. essa ideia de digitalização das relações humanas vai talvez se tornar um dos nossos motes, né? Porque todos estão, pelo menos aqueles que podem, né? Estão isolados, né? Isso é, Uhum. ou uma grande parte. E aqueles que têm acesso às redes estão fazendo um uso maior, né? Uhum. Até para continuar suas atividades de trabalho, né? Uhum. E como é que você vê essa mudança, que é uma mudança sensível, que vai... Claro, não quero que você tenha uma solução, mas sua opinião pessoal sobre... Até sobre isso que a gente está tentando fazer, se estabelecer Uhum. aqui, esse contato que não é físico, mas não no sentido, né, como a gente concebia antes, né? Uhum. O que você pensa disso? Uma boa pergunta, assim, porque de um certo modo, né, é uma tendência que a gente já observa há algumas décadas, e que a tendência do contato virtual, né, de acrescentarmos essa dimensão virtual à nossa realidade, é uma tendência que já se observa há algum tempo e que me parece, nesse sentido, irreversível. Eu sempre, em aula, quando estou falando dessa questão da sensibilidade, né, e como ela se altera sem que a gente se dê conta, muitas vezes, eu sempre chamo a atenção para o fato de como é extraordinário, é extraordinário de um ponto de vista, mas para a gente é absolutamente comum que nós pudéssemos conversar com pessoas que estão a uma distância muito maior do que as ondas sonoras que nós emitimos são capazes de alcançar. E, no entanto, a gente faz isso com o telefone, e para todo mundo na nossa geração é algo absolutamente comum, sem nenhum mistério, ligar para alguém. Mas como isso, se a gente parar para pensar de um ponto de vista do que é da condição humana, é alguma coisa de extraordinário, assim como ver pessoas, né, pela tela da televisão e tudo mais. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque certamente essas experiências, elas moldam e mudam, né, a nossa sensibilidade, a nossa experiência sensível do mundo, modificam impressões, ampliam horizontes ou, eventualmente, os restringe. E acho que a internet, ela, inicialmente, né, ela tem este papel. Então, a nossa sensibilidade, pensando em sensibilidade, né, sem maiores minúcias conceituais, mas essa nossa experiência sensível, ela certamente já estava em transformação, já não de hoje, a comunicação instantânea e tudo mais. Então eu acho que este momento acelerou talvez algo que possivelmente aconteceria, talvez em uma outra velocidade, não fosse o mundo todo obrigado a se valer neste momento dessas ferramentas. Agora, como talvez toda transformação que a gente imprime na nossa realidade, na nossa experiência, acho que isso, os desdobramentos dela, se positivos ou negativos, se isso vai de repente nos aproximar, como por exemplo a gente não fosse essa ferramenta, nós não estaríamos aqui conversando, então isso de alguma forma nos aproxima, mas ao mesmo tempo pode distanciar, como enfim, há já vários estudos a respeito. Mas isso vai depender, sem também cair em nenhum clichê, mas meio que caindo, um pouco do nosso uso e do nosso entendimento social do que é isso. Porque um dos grandes problemas que a ciência e os avanços tecnológicos nos trouxeram nos últimos 200, 300 anos, né, para ser um pouco marxiano aqui,
é uma certa inversão de meios e fins. Né? Ele vai chamar isso de alienação, de reificação depois. Então, né, o tornarmos servos ou escravos, ou enfim, objetos dessas ferramentas, e eu acho que é um pouco esse o desafio que se coloca. Eu acho que pode ser extraordinário, porque isso certamente nos amplia horizontes que são inimagináveis, mas ao mesmo tempo a gente tem um risco muito grande, né, de fazer com que essa virtualização, né, ela se transforme em novas formas inéditas de opressão, de auto-opressão. Nossa, né, de autoexploração, quer dizer, bom, agora então eu não preciso me deslocar para o meu local de trabalho, então eu posso trabalhar o tempo todo porque eu estou dentro de casa, ou eu não preciso ir me encontrar com uma pessoa porque eu posso aqui falar com ela pelo WhatsApp ou pela internet, então isso certamente pode fazer perder esse contato carnal, corporal, tão humano, tão necessário. Então acho que é um pouco, talvez a gente esteja vivendo esse momento, né, do que a gente vai fazer com isso. Acho que as próximas décadas vão ser um prato cheio, inclusive para a gente, que estuda filosofia, que estuda humanidade, compreender para onde isso vai, e acho que, como é nosso papel, tentar intervir, né, positivamente nesses fundos. Tá certo, Vinícius. Espero que a gente esteja trabalhando nesse sentido dessa intervenção. Pelo menos é o que eu estou tentando propor aqui na minha pequena e humilde residência, tentando fazer contato aí com os velhos amigos, que é sempre bom rever, saber que estão aí firmes e fortes na docência, na pesquisa. Agradeço muito você ter aceito, suas respostas, tenho certeza que vão ser importantes aí para quem assistir, né? Quem assistiu até aqui também, se gostou, deixa um comentário, ou então um like, simplesmente. Posso deixar também um e-mail do Vinícius, né? Se alguém quiser falar com você. Pode, E aí, se você quiser dizer mais uma palavra para a gente encerrar? Não, eu queria só te agradecer, cara, parabenizar pela iniciativa, porque nesse momento, acho que para todo mundo está sendo muito difícil se concentrar, pensar em outra coisa que não o imediato do que vai acontecer, do que está nos acontecendo, tentar entender e tentar meio que suportar essa crise. Então, assim, eu parabenizo pela iniciativa, que é mais do que necessário, e agradeço o convite. Estou aí à disposição, se precisar. Falou, Vinícius. Um abraço, tenha um bom dia aí, boa semana. Igualmente. E a todos que acompanharam, fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.